Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de volta no Comentando com Jai, espero que você esteja gostando do nosso canal. Estou de volta para a segunda parte da nossa série sobre eutanásia e suicídio assistido. Hoje eu gostaria de falar, entre outras coisas, sobre os filmes que você pode assistir que vão lhe dar uma ideia como a ficção, aliás, algumas vezes até fatos reais, né? Você pode encontrar filmes de fatos reais que contam o procedimento de uma pessoa quando entra numa fase terminal de muita dor e que toma por decisão a eutanásia ou a morte assistida. Bem, o primeiro filme que eu gostaria de dizer a vocês é um filme espanhol de 2004. É o filme chamado Mar Adentro. Né? Ele nos mostra que podemos estar de acordo ou não com estas circunstâncias da eutanásia ou a morte assistida, mas no final o amor e a compreensão serão mais fortes do que qualquer ideia pessoal. Ou seja, as pessoas que amam aquele que sofre ou aquela pessoa que sofre, ela vê aquele sofrimento e sofre com ela, com aquela pessoa que está em sofrimento. Sofre com ela, porque a doença de um ente querido é uma doença que está dentro de nós também. E vendo que aquela pessoa que está em sofrimento escolhe morrer, não exatamente morrer, mas uma morte pelo menos próxima do que se pode dizer uma morte digna. Eutanásia quer dizer boa morte, né? Claro, palavras nem sempre significam atos, né? Bem, acontece que, vendo aquele sofrimento e aquela vontade de acabar com aquele sofrimento, que não existe outro a não ser a morte, o paciente terminal, ele escolhe tomar a decisão em suas mãos e pôr fim à sua vida, seja de forma da eutanásia, que é quando tem a participação de médicos, como ocorre na Suíça e em outros países que já está liberado esse tipo de procedimento, quanto a morte assistida, que é quando o médico prescreve os medicamentos que vão acabar por encerrar a vida daquela pessoa em sofrimento. Então, uma frase que fica do mar adentro é esta aqui: uma vida que nega a liberdade não é vida. Então reflitam sobre isso e assistam o filme. Outro filme que eu gostaria de indicar a vocês é Escolha de Vida. É um filme britânico de 2009, onde a doutora Anne Turner é diagnosticada com uma doença neurodegenerativa terminal ou fatal, que implica em uma deterioração gradual do corpo, ou seja, não há saída. Assim que ela percebe que está atingindo o ponto crítico da doença, a doutora Anne planeja dar fim à sua vida e, para tanto, viaja para a Suíça, onde é permitido a eutanásia. Né? Apesar dos filhos sofrerem com essa decisão, eles, como já foi dito anteriormente, devido à questão do amor, eles compreendem que isso é o melhor caminho para sua mãe, né? E acaba por ser, com certeza. Então assistam o filme Escolha de Vida. Por fim, eu gostaria de indicar a vocês o filme Você Não Conhece o Jack. O Jack, também conhecido como Dr. Morte, nesse filme retratado por Al Pacino, representado por Al Pacino. É um caso verídico que ocorreu nos Estados Unidos, onde o Dr. Jack Kevorkian, Dr. Jack Kevorkian,
ele simplesmente se deu a função de ser o doutor morte, ou seja, de auxiliar as pessoas na sua partida contra uma doença, um estado de vida que não era mais digno, né? Então esse filme é interessantíssimo, gostaria que vocês assistissem, porque ali tem implicações judiciais, né? O Dr. Kevorkian vai passar por sérios problemas por essa decisão de auxiliar na morte das pessoas, tá? Mas é um filme que retrata bem, porque é um caso verídico, retrata bem a realidade sobre a eutanásia, não só daquela época, como ainda desse tempo, dessa época que vivemos aqui no Brasil, porque não evoluímos muito nessa questão, certo? Então, essas são as indicações para vocês. Além disso, nós vamos dar continuidade à série de depoimentos e fatos ocorridos reais e alguns depoimentos de pessoas que têm conhecimento da causa, né? Estão ali envolvidos com essa questão da morte, são médicos, especialistas, enfermeiros. Nós vamos ver alguns. Tem uma série. Eu espero que vocês não fiquem apenas nessas postagens que eu estou fazendo e se aprofundem caso haja algum interesse. Então é isso. Vamos dar continuidade a essa série, com essa nossa segunda parte, vendo o que eu trouxe para vocês para este novo capítulo. Ok? Vamos lá. Prezados juízes, autoridades políticas e religiosas, o que a dignidade significa para os senhores? Seja qual for a resposta de suas consciências, saibam que para mim isto não é viver dignamente. Eu queria ao menos ter podido morrer dignamente. Hoje, cansado da inércia das instituições, me vejo obrigado a fazer isso às escondidas, como um criminoso. Os senhores irão gostar de saber que o processo que me conduzirá à morte foi escrupulosamente dividido em pequenas ações, que não constituem crime em si mesmas, levadas a cabo por diferentes mãos amigas. Se ainda assim o Estado insistir em punir meus colaboradores, eu sugiro que cortem as mãos deles, pois essa foi toda a sua contribuição. A cabeça, quero dizer, a consciência, foi minha. Como podem ver, ao meu lado tem um copo d'água contendo uma dose de cianureto de potássio. Quando eu a beber, deixarei de existir, renunciando ao meu bem mais precioso, meu corpo. Considero que viver é um direito e não uma obrigação, como tem sido o meu caso. Obrigado a suportar esta terrível situação durante 28 anos, 4 meses e alguns dias. Passado esse tempo, avalio o caminho percorrido e ele não foi lá muito feliz. Só o tempo que correu contra a minha vontade durante quase toda a minha vida, a partir de agora será meu aliado. Só o tempo e a evolução das consciências decidirão algum dia se minha petição era razoável ou não. Escolher a hora da própria morte. Deveria ser esse um direito de qualquer pessoa? E um médico que vê a situação desesperada de um paciente? Acabar com esse sofrimento é um crime ou um ato de compaixão? Alguém que pede para morrer no momento de dor extrema pode ser considerado um suicida? Se as respostas fossem fáceis, o mundo não estaria debatendo tanto a eutanásia. Há 9 anos, Leide Moreira, advogada, produtora cultural, com 3 filhos e 2 netos, começou a perder a força no braço direito. O diagnóstico caiu como uma bomba: esclerose lateral amiotrófica. Em 1 ano, ela já não conseguia mexer um único músculo do corpo, nem mesmo os responsáveis pela respiração ou pela deglutição, a capacidade de engolir alimentos.
Para se manter viva, ela precisa de cuidados 24 horas. A respiração é auxiliada com uma máquina. E a alimentação líquida é enviada por uma sonda diretamente ao estômago. Lady não consegue sequer piscar os olhos sem o auxílio de uma enfermeira. Tá tudo bem com você? A doença também é conhecida como síndrome do prisioneiro. Apesar de não se movimentar, a advogada vê e ouve tudo. Também sente calor e frio. A capacidade intelectual é totalmente preservada. Os movimentos muito sutis do globo ocular são a única forma de comunicação. É assim que ela indica letras para a cuidadora e com dificuldade consegue dizer o que pensa. Fomos até a casa de Lady para fazer a pergunta que motivou esse programa. Vale a pena continuar vivendo desse jeito? Qual seria a opinião dessa mulher sofrida e guerreira sobre a eutanásia? No caso de Lady, a família pode legalmente pedir que os médicos desliguem os aparelhos. Isso nem seria considerado eutanásia, apenas a interrupção de um meio artificial que a mantém viva. Um professor de bioética da USP nos ajuda a entender. A eutanásia é conceituada como sendo procedimentos ou atitudes que levam à extinção da vida, de uma maneira aguda e súbita. No método mais conhecido de eutanásia, o paciente recebe primeiramente um remédio para provocar sono. Quando já está dormindo, vem a segunda etapa. Um analgésico muito potente que atua no cérebro, causando a perda da consciência. Só aí, quando a pessoa já não vê, ouve ou sente nada, é que chega a etapa final. Pela veia, o médico injeta altas doses de substâncias como o cloreto de potássio. Elas atuam diretamente sobre as células do miocárdio, o músculo cardíaco. No início, provocam uma arritmia, ou seja, fazem o coração bater descompassado. Num período que varia de 1 a 3 minutos, o coração para de bater. Com isso, o sangue oxigenado deixa de ser enviado ao cérebro. Em segundos, o paciente também para de respirar. É o fim da vida. 416 quilômetros distante da advogada, vive o menino Jack. Aos 12 anos, ele não enxerga, não fala, não se movimenta, não interage, respira e se alimenta com aparelhos. Quando o menino tinha 3 anos de idade, o pai brigou para desligar os aparelhos. Você imagina uma dor de um pai, ver ele deitado na cama, sem poder falar, sem poder comer. Aí você olha para ele e você não tem condições de saber se ele está com dor de barriga, se ele está com tá com febre, se ele está com dor em algum lugar na parte do corpo. Você fica em desespero. Você, sabe, é muito forte essa dor aí. A mãe lutou e conseguiu manter Jack vivo. Em algum momento você pensou assim, olha, talvez seja melhor acabar com esse sofrimento? Não, eu sempre pensei assim. Falei assim, Deus ressuscitou Lázaro. Para ele isso aqui não é nada. O documentário Como Morrer em Oregon mostra o drama de pacientes em estágio terminal. Uma delas é Cody Curtis, uma mãe de família de 54 anos para quem os efeitos de um câncer no fígado vão se tornando cada vez mais insuportáveis. A barriga acumula água em grande quantidade, o que pressiona o estômago e o diafragma. Até respirar é difícil. Depois de muito sofrimento, ela se reúne com a médica e o marido. Ele sugere que a mulher tente aguentar mais alguns meses para passar o Natal com a família. You know, Jill really is set to come home for Christmas. Mas Cody responde decidida. Acho que já é o suficiente. Não aguento mais.
Well, I think this is enough. Okay. I can't do anymore. That's okay. Okay. Tudo é gravado. O último corte de cabelo, os últimos momentos com os filhos. O rapaz, que sempre aprendeu receitas com a mãe, faz o bolo de chocolate final. All right. Thank you, T. That's brilliant. E chega a segunda-feira, dia escolhido para a morte. Enquanto a assistente social do estado de Oregon prepara as drogas que vão provocar uma parada cardiorrespiratória, a família e os amigos se reúnem ao redor de Cody. Juntos, eles entoam a canção derradeira, You Are My Sunshine, traduzindo, Você é meu raio de sol. You are my sunshine, my only sunshine. Os momentos seguintes alternam agradecimentos pelo fim de semana feliz, algumas risadas, choro. I love you, honey. Em menos de 2 minutos, o sofrimento de Cody chega ao fim. Eu sou Raquel Eisengarth Menezes, sou médica, psiquiatra, psicanalista e sou também antropóloga. Sou professora adjunta do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O meu tema de pesquisa é a gestão do processo do morrer em decorrência de doença crônica degenerativa pela instância biomédica. É uma questão que nós estamos vivendo atualmente, como é que, com os avanços tecnológicos da biomedicina, a gente consegue prolongar artificialmente a vida. Então, temos que repensar e pensar nas possibilidades de gestão legal, jurídica e de determinação do indivíduo. Eu não sei se vocês sabem, os manuais de medicina ensinavam os médicos a não contar a verdade do diagnóstico para seus pacientes. Os médicos acreditavam que diante de alguns diagnósticos, as pessoas não iam suportar e que o melhor que o médico tinha a fazer era mentir para o doente. Isso é muito claro se vocês buscarem manuais de medicina da década de 50 e começo da década de 60, nos Estados Unidos e no Brasil também, porque o modelo médico brasileiro reflete muito o modelo americano. Então, o médico mentia para o doente, tomava as decisões e não oferecia a possibilidade do doente ter a escolha do que iria ser feito. Havia um movimento pelos direitos do paciente, pelos direitos de saber a verdade, de receber o diagnóstico e ter o direito de autonomia de decisão diante do diagnóstico. A gente tem também novas questões. Distanásia ou mistanásia. A distanásia é considerada a morte, um morrer prolongado e muito sofrido. Disomistanásia. Tá? A gente tem um novo nome que é futilidade médica ou terapêutica. A gente tem um outro nome que é obstinação terapêutica, encarniçamento terapêutico. Os mais velhos aqui devem se lembrar da morte do Tancredo Neves, que foi uma morte muito lenta e que hoje a gente poderia chamar de encarniçamento terapêutico. O nome encarniçamento é terrível, mas é isso. É quando o médico insiste em fazer coisas que vão trazendo mais sofrimento e mais sofrimento e mais sofrimento para a pessoa. E a gente tem 2 termos também atualmente que se referem a esse sofrimento, que é o morredor e o definhante. O definhante é muito interessante, quer dizer, e eu recomendo a leitura, quem se interessa pelo tema, de uma matéria na revista Piauí de setembro de 2012, uma matéria de jornalista norte-americano, deixa eu ver se eu acho aqui o nome dele, eu não estou achando aqui, bom, e que ele discute essa questão. O título da matéria é Uma Vida que Merece Se Encerrar, e ele fala sobre a mãe dele, sobre o momento do encerramento da vida. É um tema delicado, né? É um tema doloroso, mas é um tema que faz parte do nosso cotidiano.
E nesse sentido, quer dizer, a gente tem assistido, e eu acompanho, né, porque eu pesquiso o tema, a crescente legalização da eutanásia e do suicídio assistido, ou da criação e autorização de novas leis e normas em diversos países. Em 2001, a Holanda foi o primeiro país do mundo a legalizar a eutanásia, seguido pela Bélgica em 2002 e por Luxemburgo em 2009. O suicídio assistido não é autorizado na Bélgica e é aceito na Holanda e em Luxemburgo. Atualmente, a Holanda e a Bélgica discutem as possibilidades de ampliação da lei de eutanásia para crianças e pessoas com deficiência mental ou demência. Houve o pedido de um australiano, Christian Roster, exatamente com quadriplégico, cuidado e tal, e ele pedia diariamente para que interrompessem alimentação, nutrição e drogas que ele recebia. E ele entrou com um pedido australiano, na Austrália, de eutanásia passiva. Esse caso é muito interessante porque o argumento dele, ele não sentia dores, ele era muito bem cuidado, assim como o Ramon Sampedro era bem cuidado pela família. E o Roster, ele vivia num hospice, que é uma instituição de cuidado de doentes terminais, e ele era muito bem cuidado, ele tinha o suporte da família, dos amigos e enfermagem, mas ele entrou com um pedido de eutanásia passiva. O argumento dele era que ele não conseguia fazer uma das coisas que é uma das condições mais básicas do ser humano. Ele não conseguia enxugar as próprias lágrimas. E isso mostra como que a ideia de autonomia é uma ideia central na nossa cultura e na nossa sociedade. E nós entramos, então, numa cultura que valoriza o prazer corporal, o prazer físico. A ideia de sofrimento perdeu o sentido. Então, a ideia de você ter uma morte com sofrimento não faz o menor sentido, no sentido de alcançar o paraíso. O sentido que nós temos é de fruição do viver, né? Toda a nossa vida, a nossa cultura está voltada para isso, para a curtição, para o prazer. Então, nesse sentido, a ideia de uma morte em que a gente tem um prolongamento do sofrimento e um prolongamento da vida deixaram de ter sentido. Então, pessoal, é isso aí que eu estou dizendo a vocês. Aqui nós ficamos com essa segunda parte da série sobre eutanásia e suicídio assistido. Nós nos veremos no próximo capítulo desta série, ou em outro. Não esqueça de deixar seu like e participar deste canal conosco, que tem sempre o interesse em você. Até a próxima!